boa tarde ou boa noite para você que acompanha o podcast Eixos Tech, o podcast de divulgação científica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. Quem te acompanha nesse episódio sou eu, professor João Francisco, e o professor Washington Cavalcante, docentes da área de administração do IF Sul de Minas Campus Passos. Esse podcast agradece à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, pelo apoio. Washington, muito feliz em recebê-lo aqui nesse primeiro episódio que nós estamos hoje gravando. Nessa primeira jornada nossa na divulgação científica, nós vamos falar de um tema que é muito comum à vida do brasileiro, mas muitos de nós não enxergamos a ciência que está por trás dele, que é a ciência por trás da cerveja. Uma bebida tão importante para o desenvolvimento da humanidade, uma bebida que está presente na geração de emprego e renda, uma bebida que foi alvo do meu estudo no meu doutorado em inovação tecnológica, e uma bebida que você conhece muito, por ser um cervejeiro, por ser um apreciador da bebida e um produtor da bebida. Então, Washington, seja bem-vindo ao nosso podcast. Se apresenta e fala um pouquinho para nós da sua experiência, então, com a cerveja. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Agradeço imensamente a oportunidade de estar te participando desse primeiro fascículo do podcast do Instituto Federal Sul de Minas, aqui do campus de Passos. Agradeço ao professor João essa oportunidade. E falar cerveja é uma coisa bem interessante, muito me agrada. Comecei como apreciador da cerveja, os vários estilos que a gente conhece. A minha experiência com a cerveja iniciou como apreciador, como eu disse, e depois como produtor de cerveja. A parte de produção de cerveja se iniciou na pandemia, no período que tivemos a questão da reclusão, onde ficam todos distantes, todos isolados, e eu comecei a pesquisar e ver como se produz cerveja. Essa produção se evoluiu e hoje eu consigo ter uma produção completamente artesanal, produzo 6 estilos de cerveja e é um prazer muito grande falar e fazer cerveja. E hoje vai ser um ótimo bate-papo, vamos abordar alguns assuntos bem interessantes sobre o tema. Maravilha, Washington. O mais interessante quando a gente fala de cerveja, quando a gente pega para estudar sobre o tema, a gente percebe que é uma bebida que está presente na história da humanidade. Nas grandes navegações eram transportados inúmeros litros de cerveja. A cerveja foi desenvolvida também e apreciada e aprimorada nos mosteiros católicos da Europa, nas revoluções, na industrialização, na consolidação do sistema capitalista de produção, já que é uma bebida apreciada no mundo todo e gerou grandes corporações. A gente tem aí a Bembev, a própria Heineken cervejaria. Então a gente tem uma produção muito grande no mundo, e muitas das vezes a gente não para entender a cerveja como objeto de ciência por ser uma coisa que está corriqueira nas nossas vidas. Às vezes é uma coisa assim que passa batido, igual o leite, a água, o refrigerante, as bebidas que a gente consome, são coisas tão simples no nosso dia a dia que a gente não para pensar o quanto de ciência tem por trás de tudo aquilo. Na América Latina a gente sabe que a cerveja é a bebida com maior produção, 50% do mercado, e no Brasil o mercado nosso é fantástico, já que é um dos 4 maiores do mundo, é a terceira posição hoje o Brasil ocupa na produção de litros de cerveja, com 14 bilhões de litros produzidos, movimentando 1,6% do PIB e gerando 2,2 milhões de empregos, diretos, indiretos e induzidos. E é também a bebida preferida pelos brasileiros. 2/3 dos respondentes de uma pesquisa de opinião aqui, feita pelo Ibope, trouxeram para nós esses dados extremamente interessantes sobre a cerveja. Então, dito isso, gente, a gente tem que pensar, Washington, e a ciência por trás da cerveja? Tudo bem, a gente entende que é um produto altamente comercializado, consumido, que gera emprego, que traz, assim, emprego e renda no Brasil, que está presente na nossa vida, no cotidiano, principalmente nas grandes comemorações, Mas vamos falar um pouquinho da história dessa cerveja, Você pode trazer para aqui um pouquinho para a gente, Washington, desse recorte, o que você traz para a gente enquanto entendedor de cerveja, como que ela surgiu? Bem, a gente tem que falar
realmente de como que foi o desenvolvimento dessa história da cerveja, como que foi o surgimento dessa, eu costumo falar maravilha, né? Que é a cerveja. Bom, a fabricação da cerveja remonta a milhares de anos atrás, né? Com evidências de 5, 7 mil anos em civilizações bem antigas, como a Suméria e a civilização da Mesopotâmia. Ela passa por diversos períodos. A gente pode dividi-las da seguinte forma. A primeira são as origens antigas da produção de cerveja. Os primeiros vestígios de fabricação da cerveja datam de civilizações bem passadas mesmo, bem antigas, onde a cerveja era produzida em pequena escala e muitas vezes associada a rituais religiosos ou cerimônias muito específicas. Depois, já com o passar do tempo, né, as civilizações egípcias e mesopotâmicas também desenvolveram um processo de fabricação da cerveja. Por exemplo, na Mesopotâmia, a cerveja era feita a partir de cevada fermentada e era consumida em grandes quantidades. Então já tinha caído no gosto popular. Na Idade Média, a fabricação da cerveja era muitas vezes realizada pelos monges, mosteiros. A gente pode até lembrar um pouco daquele filme O Nome da Rosa. Tem uma cena bem interessante que mostra uma área dentro do mosteiro onde ficavam estocadas os tonéis de cerveja que eram produzidos por esses monges. Já mais recentemente, na Revolução Industrial, né, a fabricação de cerveja começou a se industrializar e ficou mais próximo do que a gente conhece hoje como um produto industrializado. No século XX, a cerveja se tornou um produto de fabricação global, onde surgiram as grandes cervejarias, principalmente de origem europeia e americanas, né? E esse desenvolvimento foi disseminado por todo o mundo. E no Brasil, nessa época aí, a gente teve a fusão, né, das nossas grandes cervejarias. Foi no final ali dos anos 90, em que surge então o que a gente tem hoje de Ambev, né, que posteriormente virou a InBev Ambev, que é uma das maiores cervejarias do mundo, né? Então a gente não está falando de um produto qualquer, né, Washington? Uhum. É um produto de larga escala, é um produto de excelência em termos de qualidade. A Ambev se tornou a maior indústria de cerveja do mundo, inclusive com grandes marcas, não só brasileiras, mas americanas, como a Budweiser, de forma a disseminar realmente este produto em todas as regiões do globo. Mas também não podemos esquecer da cerveja artesanal. E nos últimos 10, 15 anos, nós passamos por uma verdadeira revolução do que a gente chama da revolução da cerveja artesanal. Houve o ressurgimento desse processo de fabricação, com cervejarias menores, independentes, ganhando popularidade, ganhando nicho de mercado. E isso levou a uma diversificação ainda maior dos estilos e sabores da cerveja. Hoje nós temos dois processos que são próximos, mas são bem distintos, que é a produção lager, que é um tipo de levedura, e a produção com leveduras ale, que as leveduras trabalham o processo de fermentação da cerveja de modos diferentes em relação à temperatura de fermentação. Hoje a fabricação de cerveja é uma indústria, como nós falamos, globalmente disseminada, né? Com uma rica história que a gente viu aí ao longo dessa primeira parte do nosso bate-papo. O que eu acho legal também, né, desse processo que a gente está vivendo, no Brasil principalmente, mas no mundo, né, do aumento do número de cervejarias artesanais, é muito ligado à questão de um processo, né, sociológico que chama slow food, né, que na verdade é você fazer sua própria comida, você fazer a sua comida devagar, com calma, conversando, compartilhando com os amigos, com os parentes, com os amigos próximos, né? A gente vive numa sociedade de fast, né? Tudo nosso é fast, é para ontem, é rápido, é o fast food, enfim, a gente tem que ler um livro rápido, tem que fazer terapia, tem que trabalhar, tem que dar resultado, tem que bater meta, e aí há uma contraproposta, né? Até mesmo da própria sociedade, de voltar, né, para o artesanal, de voltar para a produção mais lenta, de voltar para a produção mais cuidadosa, menos industrializada, sair um pouco daquela lógica de produção em série, né?
que a administração trabalha muito, a gente trabalha desde o começo do curso, né, com os nossos alunos, mas a gente tem essa possibilidade, então, do retorno para o slow food, né? E a gente vê isso também na popularização das hamburguerias artesanais, das docerias artesanais, da valorização, por exemplo. A gente está numa região aqui do queijo canastra, né? Do café canastra, que são produzidos muitas das vezes em microlotes, né? Altamente artesanais, e a cerveja não ficou para trás, né? Nesse processo produtivo. Até porque hoje, né, com a facilidade que a gente tem na internet, a gente consegue comprar malte, né? Lúpulo diferente, malte com diferente tipo de torrefação. Se você tiver o equipamento, você torra em casa seu próprio malte, trazendo um sabor diferenciado na cerveja. Então a gente tem essa mudança cultural muito por conta do slow food, né? Que eu acho assim uma tendência social muito interessante da gente trabalhar então nessa produção mais devagar, mais lenta, fazendo então o nosso próprio alimento. E aí, Washington, queria que você explicasse para a gente, falasse um pouquinho, né? Como é que é o processo, então, de produzir cerveja, né? Vamos supor que eu ali sou um curioso, um entusiasta, né? Gosto de tomar minha cervejinha final de semana, mas tenho pouco conhecimento ou nenhum conhecimento. Como é que eu vou começar a produzir? É fácil? É difícil? Como é que é? Bem, o processo de produção da cerveja, ele é bastante simples em sua essência, mas complexo na sua elaboração. Pode parecer um pouco conflitante isso, mas se você pensar que o processo de cerveja é você pegar o malte, passar por uma etapa de mostura, que a gente chama que é o esquentamento do malte que está na água, e depois a fervura dele e por final a fermentação. É bem simples, né? Mas ele se torna complexo quando eu tenho a possibilidade de ter aromas, sabores e teor de álcool diferenciados de um estilo de cerveja para outro. Além da gente também evidenciar que tem todo um cuidado para a gente evitar um processo de contaminação por leveduras selvagens ou até mesmo de alteração dos sabores da cerveja. Mas vamos lá, vou tentar explicar um pouquinho. A gente começa com o malteamento, que é a preparação do malte. Este processo começa com seleção e separação dos grãos de malte, né, geralmente a cevada. Esses grãos são embebedecidos em água para iniciar uma germinação, depois eles são secos em forno para interromper este processo. Tá? Isso desenvolve enzimas nos grãos que convertem o amido em açúcares fermentáveis. E são esses açúcares que vão dar o sabor e o teor alcoólico da cerveja lá na frente. Tá? Depois desse processo de preparação do malte, nós vamos iniciar a produção da cerveja com a mostura ou braçagem. Os grãos de malte são moídos e misturados com água, são aquecidos em temperaturas diferentes, o que a gente chama de rampa de braçagem, e esse processo extrai os açúcares dos grãos, criando um líquido açucarado, denso, chamado de mosto. Tá? Após a abraçagem, né, vem o processo de fervura. O mosto é transferido para um recipiente grande chamado caldeirão e levado à temperatura de fervura. Mas aí, Washington, uma dúvida aqui, pode ser boba, mas pode ser dúvida de muita gente. Quanto mais açúcar eu tenho na cerveja, mais álcool eu vou ter nela depois? Com certeza. Então, para mim fazer uma cerveja leve, com teor alcoólico de 3,8, 4% de álcool, eu vou gastar uma quantidade pequena de malte. Geralmente de um estilo específico de malte, né? Por exemplo, malte Pilsen. Agora, se eu vou fazer uma cerveja muito alcoólica, muito densa em termos de graduação alcoólica, eu vou ter que ter uma quantidade muito grande de malte. Então, uma cerveja que tem em 6, 6,5% a 7% de álcool, eu vou gastar 8 vezes mais malte para a mesma quantidade de cerveja.
certo? Após a fervura, vem o resfriamento e a clarificação da cerveja, que é um processo para você baixar a temperatura da cerveja e também retirar o que a gente classifica de sólidos indesejados, né? Então, que são as partículas que ficam suspensas na cerveja. Esse processo de clarificação, ele pode ser feito de forma natural, né? Ou também pode ser feito por filtragem. As cervejas mais artesanais, mais num processo simples de fabricação, elas não passam por um processo de filtragem. Bem, após a clarificação, a gente transfere esse mosto para um outro recipiente. E esse recipiente pode ser um tonel de aço inox ou um galão de plástico esterilizado, ou também os barris de madeira, que pode vir a dar um sabor diferente à cerveja, como também é utilizado na cachaça e no vinho. Isso é legal ressaltar, né, Washington? Porque tem muitas pessoas leigas que às vezes sentem uma cerveja mais saborosa ou menos saborosa, que agrada mais ou menos o paladar e muitas das vezes não sabe de onde vem aquele sabor, né? E aí o barril é extremamente importante também no processo de maturação da cerveja, né? Nós temos muita utilização disso em vinhos, cachaças e uísques, né? A questão de você brincar com os barris, trazer uma madeira específica que vai dar um sabor, uma cor diferente para aquela bebida. E na cerveja isso também é possível, né? Mas muita gente desconhece essa informação, então é importante a gente trazer. Uma importante etapa da fabricação da cerveja é a fermentação. O mosto resfriado é transferido para um fermentador, que pode ser de um tonel de aço inoxidável, um galão de plástico, até mesmo de madeira, onde é inoculado as leveduras, que podem ser leveduras de alta temperatura, ou seja, elas vão trabalhar acima de 15 graus centígrados, ou leveduras de baixa temperatura, que vão trabalhar com temperaturas entre 8 e 15 graus de temperatura para a fermentação. Nesse processo, a levedura consome os açúcares presentes no mosto, produzindo álcool e dióxido de carbono como subprodutos. A fermentação pode levar alguns dias ou até mesmo várias semanas, dependendo do tipo de cerveja que está se produzindo, tá? Esse processo todo é chamado de fermentação primária. Em seguida, nós temos a maturação, que ocorre essa etapa da fermentação primária. Algumas cervejas passam por um período de amadurecimento para desenvolver sabores adicionais e permitir que a levedura limpe subprodutos indesejáveis da fermentação. E aí, dentro desse processo, Washington, é aí que a gente consegue brincar com aquela lógica, né, da panela ao copo, que é o processo de fabricação da cerveja até chegar no consumidor final. E aí eu te pergunto, nesse processo é que a gente dá o sabor da cerveja, é nesse processo que a gente coloca mais lúpulo, menos lúpulo, pode brincar misturando os maltes, pode brincar com os barris, é nesse processo então? Sim, a questão do malte e do lúpulo, eles centram principalmente na mostura e na fervura. No processo de fermentação, é basicamente as leveduras. Mas e aí, altera tudo então o sabor? Sim, sim. O uso de lúpulos pós-fermentação, que a gente chama de dry hopping, é muito utilizado para aumentar a sensação de amargor, por exemplo, de uma determinada cerveja em relação a outros estilos de cerveja. Maravilha, Washington. Mas depois dessa pequena aula que você deu pra gente, né, acho que ficou mais claro a gente entender de fato como que a cerveja é feita, né, e como que a gente pode perceber que ela não é um bicho de 7 cabeças. E aí, diante disso, você acha que a gente consegue produzir então cerveja em casa? Ou melhor dizendo, qualquer um de nós, né, entusiastas do produto, seja como curiosos, seja como bebedores de cerveja, como cientistas caseiros, né, que gostamos às vezes de brincar com certas experiências, a gente pode fazer cerveja em casa? Sim, qualquer pessoa pode fazer cerveja em casa, desde que tenha os materiais e equipamentos necessários para poder produzi-la, bem como um pouco de conhecimento sobre o processo de fabricação da cerveja.
Hoje é possível encontrar no mercado alguns kits de fabricação de cerveja que são bem fáceis, bem baratos de se conseguir. Há outros recursos que você pode lançar a mão, como leitura em livros, tem alguns cursos online. Isso facilita bastante o acesso à informação do processo de fabricação da cerveja. Eu acredito que o próprio YouTube também tem algumas videoaulas, né, que consigam ajudar. Assim, quando eu estava em Belo Horizonte, eu fiz o curso de produção cervejeira do Instituto de Biologia, né, de Ciências Biológicas da UFMG. E esse curso existe até hoje, tá? Então fica a dica aí para o nosso ouvinte, né, que tem interesse e está ali na região de BH, pode fazer o curso lá na UFMG, que é um curso de curta duração, muito interessante, e a gente aprende a fazer cerveja, né? Mas, Washington, voltando a falar mais de ciência desse processo produtivo, e a microbiologia, né? Como que ela está por trás desse processo de fabricação da cerveja? Bem, na fabricação da cerveja, a microbiologia desempenha um papel crucial em várias etapas do processo, especialmente durante a fermentação, que é a atuação das leveduras no processo de transformar os açúcares maltados em álcool e dióxido de carbono. Aqui estão algumas maneiras pelas quais a microbiologia influencia a produção de cerveja. Na fermentação, que é o processo de transformar os açúcares em álcool e dióxido de carbono, as leveduras mais comuns usadas são da espécie Saccharomyces, né? Embora algumas cervejarias também usem outras cepas de leveduras para obter sabores bem específicos. Como eu disse, as leveduras podem trabalhar em temperaturas diferentes para esse processo de fermentação. É importante frisar que o controle cuidadoso da temperatura e das condições de fermentação são essenciais para que você tenha um bom produto ao final desse processo de fermentação. O que mais a gente pode ver? No controle de contaminante, na determinação do sabor e aroma? Como que a microbiologia altera todos esses processos? Sim, durante o processo de fabricação da cerveja é importante controlar a presença de micro-organismos indesejados, como bactérias e fungos que podem contaminar o mosto e causar defeitos na cerveja ao final do seu processo de fermentação. Esses sabores indesejáveis são chamados de off-flavors, né, que além de dar um gosto desagradável à cerveja, pode resultar em dores de cabeça, diarreia. Não é muito comum se você tem todo um processo controlado. O off-flavor, na verdade, é um contaminante da cerveja, né? E é ele justamente que vai dar, às vezes, um aroma, né, não tão agradável. Às vezes você abre uma latinha ali, ou uma garrafa que está há muito tempo parada, ou teve alguma questão de contaminação, você vai sentir um cheiro estranho, ou até mesmo um sabor diferente da cerveja. Muito provavelmente é uma contaminação, né, vinda de um off-flavor, que vai te dar problema posteriormente, né? Uma dor de cabeça forte, uma questão de uma diarreia. Então, assim, uma das chaves, né, para você evitar esse tipo de cerveja contaminada é perceber, antes do consumo, um aroma diferente daquele que você está acostumado, né? Isso já é um indicativo de que a cerveja tem alguma coisa errada com ela, né? Então é importante a gente pensar o quanto a microbiologia, né, é importante para isso. Outro fator importante das leveduras para a cerveja é a determinação do sabor e aroma, né? Outros micro-organismos também fazem parte, ou seja, essa questão da microbiologia, ela impacta muito na produção da cerveja, né? Em estilos de cervejas como a Lambic e a cerveja Surf, por exemplo, ou as Porters, ou as cervejas belgas, todas elas têm as suas características impactadas pela utilização de diferentes cepas de leveduras. Outro fator importante é na conservação da cerveja, né? É um ponto que a microbiologia vai ajudar no processo fabril da cerveja, né? A estabilidade da cerveja é essencial para garantir a sua qualidade e segurança, ou seja, um período maior de possibilidade de estocagem, a pasteurização da cerveja para você tornar as leveduras inativas. Todo esse processo passa pela análise microbiológica da cerveja. Então a microbiologia é fundamental em várias etapas do processo de fabricação, desde a fermentação até o controle de qualidade dela.
Perfeito, eu acho que ficou muito claro, né? A gente conseguiu aqui sintetizar em poucos minutos a importância da cerveja enquanto bebida, né? Para o desenvolvimento econômico do país, para a geração de renda e desmistificar que é uma bebida difícil de ser feita, né? Que é uma bebida que pode sim ser feita por todos, né? Desde que tenham os equipamentos básicos ali e o conhecimento básico de desenvolvimento da cerveja, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Então eu creio que ficou claro, eu acho que a gente contribuiu para isso aqui nesse episódio, né? E o objetivo desse podcast, né, de forma mais simples, descontraída, direta, né, mostrar para todos vocês, nossos ouvintes, como a ciência funciona em suas diferentes perspectivas. Né? De uma maneira geral, a gente vai ter outros episódios aí, discutindo as questões de saúde, as questões de tecnologia da informação, questão de comunicação, gestão, entre outros assuntos, né, científicos, mas numa abordagem mais de comunicação mesmo, para que a gente possa trazer todos os públicos para discutir conosco ciência, que é o nosso objetivo dentro desse podcast. Peço também para vocês que acessem o nosso site da nossa revista científica, né? É uma versão de comunicação científica, obviamente, para um público específico, né? Que vai ter acesso aos artigos que nós publicamos ali, mas vale a pena dar uma olhada, dar uma lida, entender e ver como que a gente faz ciência, né? Então acessem Revista Eixos Tech, que é o nosso site. E não deixem de compartilhar esse podcast, né? É super importante que seus familiares, seus amigos, né, seus conhecidos nos ouçam, marquem aí todas as estrelinhas, né, no Spotify, que é a nossa plataforma, para que a gente ganhe visibilidade. E divulgar a ciência é uma obrigação de todos nós brasileiros, né? Porque nós fazemos muita ciência de ponta, de qualidade, mas muitas das vezes a gente não nos valoriza e a gente não divulga. Então espero que tenhamos trazido mais conhecimento para a vida de vocês e queria deixar agora a palavra para o Washington agradecer e se despedir de todos. E muito obrigado, gente. Agradeço imensamente a oportunidade de participar aqui do nosso podcast, né? Fico muito feliz de ter sido o primeiro entrevistado e convidar a todos que venham conhecer o IF aqui em Passos, né? Participem da nossa comunidade, acessem os nossos canais de comunicação e muito obrigado ao professor João Francisco e a toda a comunidade aqui do IF de Passos. Um grande abraço.